Bem, um dos conflitos nesse contexto dos Balcãs, ao longo da década de 90, foi a Guerra da Bósnia. Talvez tenha sido o pior dos conflitos europeus no mundo pós Segunda Guerra Mundial. Tudo tem início na década de 90, em 1991, quando o parlamento bósnio, na época a Bósnia era uma das regiões, uma das repúblicas que fazia parte da Iugoslávia, e o parlamento bósnio declarou de forma unilateral a independência da Bósnia e Herzegovina. Herzegovina, que é uma das regiões que compõem a Bósnia. Essa declaração de independência foi questionada pelo governo iugoslavo e também pelos sérvios que habitavam a Bósnia. A Bósnia tem uma composição étnica bastante diversa. Cerca de 37% da população é sérvia e os bósnios correspondem a quase metade da população. Ou seja, mesmo os bósnios não são a maioria absoluta da população que habita a Bósnia. E esses sérvios, eles não aceitam a independência e acabam se organizando em milícias. Organizaram várias milícias apoiadas pelo governo da Iugoslávia, que na época era governada por sérvios, e com isso começa uma guerra civil. Uma guerra civil que chegou a envolver também os croatas e a Croácia. A Croácia ela reivindicou um território, o território da Herzegovina foi reivindicado pela Croácia. A Bósnia tem cerca de 14% da população de croatas, então esse interesse da Croácia em territórios da Bósnia e também na população croata que habitava a Bósnia acabou levando a uma guerra tríplice entre croatas, bósnios e sérvios. Depois, já no final da guerra, os croatas eles acabam se aliando aos bósnios contra os sérvios. E isso acaba até aumentando, exacerbando uma rivalidade que existe regionalmente entre croatas e sérvios. É, Lembrando também que são três religiões diferentes. Os croatas são em sua maioria católicos, da Igreja Católica Romana. Os sérvios são ortodoxos, uma outra denominação cristã. E os bósnios são muçulmanos. Então há um componente não só étnico, mas também religioso, que acabou levando esse conflito tão sangrento. Enfim, após a declaração de independência da Bósnia em 91, em 92 tem um plebiscito. Esse plebiscito foi boicotado pelos sérvios. Então a ampla maioria da população, já que os bósnios participaram, votaram favorável à independência. Isso acabou dando respaldo para o governo bósnio declarar de forma definitiva sua independência em 92, o que foi aprovado e foi reconhecido imediatamente pela União Europeia, então recém-criada, e também pelos Estados Unidos da América. E isso acabou levando a ofensiva iugoslava e a ofensiva sérvia contra os bósnios. Então, quando eles declaram em 92, apoiados no plebiscito e no reconhecimento europeu e também americano da sua independência, a retaliação iugoslávia e sérvia foi imediata. Essa guerra civil vai durar até 1995. Em 95 acaba tendo o acordo de Dayton, e esse acordo de Dayton vai por fim à guerra. Esse acordo foi mediado pelos Estados Unidos e desde então a região ela acaba sendo habitada por, ela é dividida em, o país é dividido entre uma região que ela é croata e bósnia, e há uma outra região habitada pelos sérvios. Dá para ver que antes da guerra, neste mapa, há alguns territórios que têm mais de um grupo étnico habitando aquele território. E depois da guerra já há uma separação mais rígida entre esses grupos. Isso porque houve também um processo bastante cruel, de limpeza étnica. Várias milícias, sobretudo sérvias, começaram um processo sistemático de extermínio de bósnios e também de croatas, com o intuito de fazer com que aquele país fosse habitado apenas por sérvios. E esse extermínio sistemático foi um genocídio, talvez um dos piores que
a humanidade presenciou após o Holocausto, após a Segunda Guerra Mundial. Um dos eventos mais complicados desse genocídio se deu na cidade de Srebrenica. É um nome bastante complicado. Essa cidade ela fica na Bósnia e ela foi palco de um massacre que em 5 dias milícias sérvias fizeram a rendição de 100 soldados holandeses de forças de paz da ONU e executaram 8.372 bósnios de diversas idades, todos civis, e foram executados com tiros de rifle automático. Já em posição de rendição, eles foram levados para os arredores da cidade e, mesmo rendidos, eles foram executados. Depois seus corpos foram lançados em uma vala comum única, onde inclusive a identificação desses corpos foi bastante complicada. Lembrando que a gente está falando da década de 90, onde esse tipo de processo não estava muito bem estabelecido. A gente estava começando a descobrir e a mapear o genoma, por exemplo. Então foi um processo bem complicado de reconhecimento dos corpos. Foram 60 caminhões utilizados para poder transportar esses bósnios antes da execução. Esse aí é um memorial que foi erguido na região onde houve o massacre. É um memorial em homenagem àqueles mortos, aos executados neste que foi talvez o pior dos massacres na Guerra da Bósnia. Então o Acordo de Dayton, mediado pelos Estados Unidos, ele põe fim ao conflito, ele cria o Estado bósnio, ele cria 2 estados, na verdade, ele gera a independência da Bósnia. A Bósnia ela passa a ser um país independente da antiga Iugoslávia, e esses 2 territórios eles vão ser um sérvio e o outro bósnio-croata. E até hoje a Bósnia é um país bastante dividido entre essas 2 regiões, uma região sérvia e uma região bósnio-croata. Então é uma coisa até um pouco distante da realidade que a gente é habituado. O Brasil, embora seja um país bastante miscigenado, é um país que tem uma unicidade étnica bastante importante. Há uma identidade nacional única no Brasil, exceto algumas pequenas nações indígenas, geralmente bastante isoladas. No Brasil, a população de norte a sul, ela se identifica como brasileira, ela se sente brasileira, enquanto na Bósnia, por exemplo, há 2 ou 3 etnias muito claras, há 2 estados também muito bem delimitados, e isso é uma realidade de divisão, de separação, que tem origem na rivalidade étnica, na rivalidade religiosa e na guerra civil da Bósnia, que durou de 92 a 95.